Bom dia, queridos amigos. Conexões do Reino está no ar, mais um final de semana. E minha oração hoje é que o nosso Deus abençoe abundantemente as obras das suas mãos. Tudo aquilo que você fizer seja abençoado abundantemente pelo nosso Senhor Jesus. Eu quero iniciar essa manhã fazendo uma leitura bíblica para nossa meditação, que está lá no livro de Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 30. Essa palavra foi uma palavra que eu meditei durante essa semana e é uma palavra profunda. Olha só o que diz. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque escolheu a paz com os espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e os profetas. A fé foi a arma de vitória desses homens. Eles derrubaram muralhas, mataram leões, escaparam da espada. A fé ela é capaz, ela é o combustível capaz de mudar a sua história. A fé ela é a força motriz que move os céus. Não sei se você, talvez a sua fé esteja no nível raso ali, que, não sei, eu tenho fé, mas talvez uma fé da boca para fora. Eu quero lhe instigar hoje a você ter uma fé real, uma fé que funciona. E a fé, Paulo fala que a fé é na medida que você tem para com Deus. Deus vai honrar o nível de fé que você acredita. Você precisa ter a sua experiência de fé. E nessa manhã eu quero que você coloque essa fé em ação. Eu tenho certeza, se você fazer uma oração com fé, uma fé que realmente, do jeito que a palavra de Deus fala, você lê e fala, Deus, eu creio no que está escrito aqui no livro de Hebreus. Eu tenho certeza que você, em breve, você vai entrar em contato comigo de alguma forma, através do Instagram, através do YouTube, vai falar, Rafael, olha, essa fé deu certo, Deus vai honrar a sua fé. E olha só, temos uma convidada, assim, que eu escutei a história dela, eu fiquei, uau, como assim? Eu fico muito feliz de ter você, Carol Cerqueira, me sinto honrado de ter, né, de você ter aberto sua agenda, né, a gente que acompanha você nas redes sociais fala, ela não dorme, ela tá sempre no lugar, tá no outro, tá fazendo vídeo, tá com as pessoas aqui da cidade de Osasco. Cara, que incrível, Deus abençoe. Tô muito feliz de ter você aqui. Bom, primeiro bom dia a todos vocês, a paz do Senhor. Eu tô muito feliz e eu tô feliz pela palavra, porque quando a gente fala um pouquinho da nossa história, a nossa história ela é baseada 100% na fé. E quando você traz essa mensagem, faz essa oração, é o que você falou. Se você é em casa, não tem fé, prepare-se para ouvir um pouquinho mais nos próximos minutos, porque eu tenho certeza que a sua fé vai ser restaurada, vai ser renovada e você vai ter um sábado aí, ó, incrível, maravilhoso, porque Deus vai tocar no seu coração para que você dê uma virada de chave, uma reviravolta na sua vida. Obrigada pelo convite, desculpa a demora em te responder, mas é que realmente, como você falou, tá bastante corrido, graças a Deus. Eu sou uma pessoa que eu não reclamo pelo que eu tenho vivido hoje, porque foram aquela velha história, né, da frase da rede social. Eu orei por coisas que eu tô vivendo hoje, então eu não posso reclamar. E Deus, ele tem feito tudo na minha vida, na vida da minha família, na vida da nossa instituição, na vida das pessoas que estão junto conosco, de uma forma sobrenatural. Então, obrigada pelo convite mais uma vez. Nova Difusora, para mim, ela é uma rádio muito especial. Já tive a oportunidade de estar aqui em tantos outros programas, né? E eu espero que seja aí um canal de bênção para muitas pessoas. Carol, e a gente que tem um chamado, né? Que tem algo para colocar
pra fora, não tem essa de instabilidade, quero ficar tranquilo, final de semana vai à praia. Não dá. Quando se trata em transformar pessoas, primeiramente você é transformado, que você precisa ter essa experiência, né? E para você poder levar isso para algumas pessoas, então não existe. Eu fico pensando, quando isso, não existe isso. Isso é coisinha de internet. Não existe isso. Não existe, e assim, é o que você falou, a gente tem um chamado. Eu vou dar um exemplo, eu sou missionária, né? E quando quando eu recebo alguns tipos de mensagem, até por conta da instituição, a gente recebe muita mensagem pedindo algum tipo de apoio. Mas quando eu recebo algumas mensagens espirituais, eu faço questão de parar tudo que eu estiver fazendo. Porque eu acredito que se aquela pessoa, de alguma forma, por exemplo, te chamou para pedir uma oração, é porque, de fato, ela precisa da oração. E é o que você falou, a gente não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. A família acaba sofrendo um pouquinho, mas eles também têm chamado, então eles também conseguem compreender. Pra gente nada é muito normal, né? Eu sempre, quando eu era jovem, eu falava assim, quando eu crescer, eu vou ser ou bancária, né? Porque eu acho que é o sonho de toda menina ser bancária pela estabilidade que você tem, não só financeira, mas de você trabalhar de segunda a sexta, de final de semana você poder, né, ficar de pernas pro ar, não fazer nada. E eu tinha essa ilusão que eu seria bancária, que eu trabalharia de segunda a sexta e de final de semana eu ia viajar todo final de semana ou descansar. E desde muito pequena a minha vida sempre foi muito agitada, foi muito diferente. Deus, ele sempre me mostrou, e por mais que eu relutei por muito tempo isso, porque você assumir certas responsabilidades e, por exemplo, ser missionária não é fácil, é um desafio muito grande, e Deus sempre me mostrava ou me colocava num determinado lugar que ele ia me usar de alguma forma para mudar a vida de alguém. Então, eu até coloquei um louvor na quinta-feira à noite, estava até escuro, né, no carro, e eu nem lembrei, eu estava tão impactada pela letra do louvor que eu não lembrei de acender a luz para as pessoas me verem louvando. E eu não sou levita, viu, gente? Eu adoro louvar, mas assim, com essa minha voz aqui que vos fala. E o louvor, ele falava exatamente sobre livramentos, né? Quando certas coisas, quando aquela amizade vai embora, quando a porta não se abre, eu aprendi a entender que era um livramento de Deus. Que Deus, ele não permitiu com que eu vivesse aquela amizade, vivesse aquela situação. E eu sofro, viu? Porque eu sou uma pessoa que assim, você quer ser meu amigo? Cara, nós vamos ser amigos. Eu vou me entregar, eu vou me dedicar, eu vou ajudar, eu vou te mandar mensagem, vou te perturbar com vários reels por dia que eu mando para quem realmente eu tenho esse apreço comigo. Eu também recebo muitos reels, mas assim, quando Deus tira é porque Ele está te livrando. E eu aprendi com a minha história, de tudo que eu já vivi até hoje e que eu sei que eu ainda vou viver, que Deus, ele está livrando, e Ele está livrando a gente constantemente, diariamente, de certas situações. Carol, como lidar assim? A gente que tem, acho que você já passou por isso. Eu já me peguei pensando nisso várias vezes. Sabe, Deus às vezes dá uma ideia, vem algo assim mais forte do que você dentro, e você fala, meu, isso daqui é coisa da minha cabeça, não pode acontecer. Mas aí passa os anos, você fala, poxa, isso daqui não era eu. Estava simplesmente pensando. Como que você lidar nessa... Na verdade, eu tenho dó de quem tá junto comigo, né? Porque eu sempre fui muito impulsiva. E eu tenho aprendido diariamente a controlar um pouquinho mais esse meu impulso para saber o que realmente é a direção de Deus e o que é meu, né? Porque a gente é ser humano, a gente erra, a gente falha. Mas eu vou te dar um exemplo na prática. Nós estávamos enfrentando, entre várias coisas que a gente já passou, mas nós estávamos enfrentando um levante do inimigo muito grande com relação à nossa instituição. E por 5 anos o Instituto ficou no mesmo lugar. Por 5 anos ele atendeu as pessoas de uma forma muito simples, mas muito calorosa, muito amorosa. Porque o que a gente faz realmente é transformar a vida das pessoas. Não é só uma cesta básica, um gás de cozinha, não. É o atendimento psicológico que muda a realidade e o futuro daquela pessoa.
É uma psicoterapeuta que é atrelada com a visão cristã, que muda o futuro daquela pessoa, que muda a família dela. É um projeto do Famílias Fortes que acontece em parceria, por exemplo, com a Secretaria da Família daqui do município, que mudou a vida daquelas famílias que de alguma forma falou, eu preciso disso, eu preciso saber me relacionar com o meu filho, com a minha filha, com o meu esposo, então eu preciso de apoio. Então a gente sempre fez isso. E aí houve um levante muito grande e a gente sabia, né, por que daquele levante. E eu parei, eu sofri durante uns 40 dias, porque aquele lugar para mim não era status, não era dinheiro, não era nada daquilo. Tinha um sentido emocional para mim, pelas histórias que eu já tinha vivido e acolhido naquele lugar. E a gente que é espiritual vê muito diferente do carnal, da pessoa que ainda não tem essa visão. E quando houve esse levante, eu cheguei na minha casa um dia e eu orei. Eu falei, Senhor, e Deus, ele, nos últimos meses, aliás, acho que no último ano, ele me incomodou demais na madrugada. Eu sou uma pessoa que eu durmo muito pouco mesmo. E eu adoro dormir. Somos dois. Eu adoro dormir. E de manhã, gente, é difícil para eu dar bom dia, porque eu tô dormindo ainda de manhã. Uhum. E aí, eu orei e falei, Senhor, me fala o que eu faço. Mas foi uma conversa, tipo, como se Deus estivesse presente, tipo, aqui, né? Fosse eu e você. E aí o Senhor falou, você vai sair daqui. Cara, eu chorei por uns 2 dias e não falei pra ninguém. Fiquei quieta, não falei nem pro meu marido. Aí um belo de um dia chamei toda a diretoria do Instituto, as pessoas que estão efetivamente full time com a gente, que estão desempenhando, que estão fazendo, que é a Isa, a nossa presidente, o Marcelinho, que é o secretário, o Belo, meu marido, que é o diretor financeiro. Eu falei, ó, nós vamos sair daqui. Todo mundo olhou assim e falou, você é louca? A gente não tem condição de pagar aluguel. Eu falei, a gente não tem, mas Deus falou pra gente sair daqui, Ele vai dar condição pra gente pagar aluguel. Porque lá a gente não pagava aluguel. Carol, não é só aluguel. É tudo. Eu falei, Deus vai nos dar condição. Mas por dentro, tremia. E aí, eu falei, cara, e agora? Senhor, tô fazendo o que o Senhor tá me mandando fazer. Comecei a orar, falei, para onde a gente vai? E eu não queria sair de onde nós estávamos, perto. Um dia eu saí da igreja num domingo, Deus foi preparando tudo. Eu saí da igreja num domingo, tô subindo, eu tava sozinha naquele dia. Belo e Felipe não tinham ido comigo pro culto, um domingo à noite. E eu falei, Senhor, prepara essa casa pra gente. É uma casa que ela tava vendendo lá na rua há 5 anos. Eu não conhecia a dona, que é uma maravilhosa, Cláudia, seu esposo, seu Sérgio, o Alex, que é o corretor, um homem de Deus. E eu falei, Senhor, prepara essa casa pra gente, mas eu não tenho condição de comprar. O Instituto não tem condição de comprar. Isso foi o ano passado. E aí eu falei, põe pra alugar. A louca, né? Como que eu ia alugar? Isso foi no domingo. Quarta-feira estou vindo embora à tarde. Passei com o carro. Uma placa deste tamanho. Eu não enxergo de longe. Mas aquele dia eu enxerguei a bendita escrita assim, aluga-se. Eu parei o carro assim, falei, essa. Liguei pro corretor, que é o Alex. Ele falou, não, eu coloquei a placa agora há pouco. Eu falei, então tira. Desse jeito. Aí ele falou assim, não, imagina, você nem viu. Eu falei, não, eu passo uma tinta e tá tudo certo. Ilusão. Aí ele veio, ele falou, mas eu só posso te mostrar no sábado. Eu falei, mas você me dá prioridade? Porque é essa casa que vai ser do Instituto Caminhos contra a Injustiça. Ele falou, moça, posso te perguntar o que é que você faz? Aí falei, joguei aberto. Ele falou, eu ajudo gente, eu faço isso e tal. Passou. No sábado eu fui olhar a casa, eu fiquei assim, ó, encantada com a casa. A casa tinha um monte de coisa pra fazer de reforma. Mas Deus falou, é aqui. Aí virei para toda a diretoria, o Belo, a Lisa e o Marcelinho. Eu falei, é essa daqui. Ela falou, tá, e vamos pagar como? Eu falei, não sei, Deus vai preparar. No dia que a gente tinha que dar o calção, eu recebi uma ligação de uma amiga. Ela falou, ó, vou te mandar aí uma doação. Você pode fazer bazar, você pode fazer o que você quiser. Doar. A gente doou boa parte, inclusive uma parte dela, e eu não conseguia entender o porquê. Estava guardada ainda, que foi o que a gente mandou para o Rio Grande do Sul esse ano.
galocha, jaqueta de frio, jaqueta de mulher, de criança, enfim. Resumindo, nós vendemos uma parte das jaquetas, que era para o bazar, fizemos o valor do calção, pagamos o calção, alugamos a casa, pedi 2 meses para o pessoal do condomínio para a gente poder sair e entregar tudo certinho. Aí quando a gente entrou, a gente ia gastar pelo menos aí uns 10 mil reais para a reforma e não tinha esse valor. E eu estava esperando uma empresa que falou que iria nos ajudar e ela demorou 7 meses para dar resposta. E ela deu a resposta no tempo que eu precisava da resposta, que era para a reforma. Aí o pastor Deison, que tem uma casa de recuperação, que a gente ajuda há mais de 3 anos, ele falou, vou te ceder 5 rapazes, os melhores que eu tenho para ajudar na reforma. Eu falei, pastor, eu não tenho condição de pagar. Ele falou, não é para pagar. Você já ajuda a gente mensalmente, com cesta, gás de cozinha, etc e tal. Ele falou, você só se preocupa com o café, com o almoço e com a janta deles. E fica de olho neles. Eu falei, não, vai dar tudo certo. Foram 33 dias, exatamente a idade de Cristo. 33 dias a reforma do Instituto. Deus preparou cada tinta, cada pincel, o almoço, a janta, o café da manhã, que aí o Márcio, que é um parceiro nosso, ele falou, o almoço e a janta é por minha conta. Todo dia, 6 horas da manhã, eu e o Bela acordava, levava o café. Ou seja, o Instituto está lá, mas isso partiu de uma oração e de um direcionamento de Deus que eu tive que confiar no que Ele estava me falando para fazer. A confiança, eu já passei por coisa semelhante, quando eu comecei a empresa lá em Mauá, eu tava numa crise, assim, tava uns 2, 3 meses de aluguel atrasado, olha só. E aí eu precisava sair, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Eu já tinha orado, assim, falei, Deus, se você não preparar, não der uma solução, acho que chegou o fim, né? E aí eu passei na principal avenida lá de Mauá, na Barão de Mauá, tinha um prédio que tava fechado há muito tempo, eu vi lá, alugas. E eu parei, eu fui com um comércio próximo, fui fazer algo, e daí eu escutei, para e pergunta. Eu falei, não, mas imobiliária, não me suja na minha cabeça. Não tem nada a ver. Como assim? E aí tinha uma senhorinha lavando a calçada. Aí de novo eu escutei, para e pergunta. Aí naquela época se usava muito cartão físico, né? Eu falei, ó, é do meu filho aqui, pede pra ele me ligar aqui. Ela falou, é do meu filho, deu meu cartão, beleza. Ele me ligou à noite. No outro dia eu fui encontrar, eu olhei e tal, eu falei, cara, mas quais as condições, né? Ele falou, faz o seguinte, tem umas contas de luz atrasadas, me dá só 600 reais, você entra, daqui 15 dias você paga o restante, você começa a trabalhar. Eu falei, não. Eu falei, como assim? E aí, de fato, ali começou a mudar. É, né? Assim que Deus faz. E assim, foi tão simples, sabe? Foi um lugar simples e Deus fez de uma forma tão simples, mas eu tive a capacidade de escutar. Né? Quando a gente tem essa capacidade de escutar, de poder compreender aquilo e ter fé, né, naquilo que vem para nós, Deus começa a trabalhar. Sim. Né? Tem muitas coisas que eu deixei de escutar, né, que aí dá errado, você fala, poxa, podia ter feito diferente. Mas Deus ele sempre vai criar estratégia para colocar você diante do propósito, né? Sem dúvida. Eu tive essa experiência também quando meu marido ele ainda estava preso. E a gente estava morando, eu e o Felipe estava morando na casa da avó dele, que me acolheu. Fiquei com ela 1 ano e pouquinho morando lá. Deus pensou em tudo, porque nesse período ela sofreu um acidente. E aí ela não tinha quem ficasse com ela full time, né? E aí eu fiquei com ela. Então Deus preparou tudo, mas um dia eu acordei, olhei pro teto assim do quarto e eu dividia um quarto com o primo dele nessa época, então era extremamente constrangedor para mim e para ele, porque ele era um jovem, tinha a namorada dele, enfim, nunca reclamou, sempre foi muito solícito comigo, mas era desconfortante. E aí um dia eu olhei pro teto assim e falei, Senhor, prepara uma casa para mim, o Senhor sabe que eu não tenho condição, mas eu preciso ir para um lugar. O Felipe precisa ter o espaço dele, enfim. Estava crescendo, eu era uma criança, tinha acabado de operar, tirar o rim direito e tal. Pai preso, então você precisava dar o mínimo de conforto para ele. Não que lá não tivesse, mas que ele se sentisse na casa dele. E aí eu comecei a procurar, e minha prima falou, tem um apartamento alugando lá no meu bloco, lá no São Cristóvão, onde eu moro até hoje.
Eu falei, tá bom, vou ver. Não tinha R$1. Não tinha nada, 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 nada. E eu cheguei para ver o apartamento e eu falei pro cara, eu falei, ó, beleza, você me faz um abatimento aí do valor, porque o apartamento era todo vermelho, precisava pintar. Ele falou, não, eu faço, você me dá só um mês de aluguel. Eu falei, tá bom, era R$1.000 na época. Eu falei, você me dá 7 dias? Ele falou, pra quê? Eu falei, porque eu vou arrumar o calção pra ti. Meu, o cara tava acabando de alugar o apartamento pra mim. Eu falei que eu ia arrumar o calção na cara do cara. Ele falou, não, Deus já tinha me falado que uma pessoa ia me procurar e era pra eu ajudar. Tô a chave, quando você tiver o calção, você me dá. Eu falei, não, de forma nenhuma. Vamos fazer o contrato, eu vou te dar o calção, você me dá 7 dias e não aluga esse apartamento pra ninguém. Ele falou, não, a chave é sua, quando você tiver o calção, você vai me dar. Isso foi numa sexta. No domingo eu estava com a minha irmã lá pintando o apartamento, que nem podia pintar o apartamento de domingo, mas a gente não fez barulho. Porque eu sabia que Deus estava no negócio. Na terça eu paguei ele, eu dei o calção para ele. Então, toda a minha história, né, o que eu vivo diariamente, e não é fácil. Nunca é fácil, né? Não é fácil. Se você tem que estar sensível à voz do Espírito Santo. E assim, né? você tem que confiar de uma forma sobrenatural. Porque, cara, o Espírito Santo de Deus vem e fala assim, vai, a perna treme, você E assim, rói a unha. é uma coisa... eu tava gravando um vídeo que eu vou lançar essa semana sobre a história de Gideão, né? Na qual ele... O título do livro é Pequenos Começos, né? Grandes Resultados. Então, ele tava ali, ele olhava, não, mas a minha tribo é menor, eu sou o mais pobre. Não, o anjo, ele parece para ele e falava, não, você vai libertar o povo das mãos dos midianitas como se eles fossem apenas um só homem. Você fala, nossa, como assim? Né? Imagina ele ali, não, mas... E quem tá disposto a experimentar aquilo que Deus colocou, ele vai ter que escutar essas coisas, não é coisa da minha cabeça. Se você não tiver a percepção e discernimento ali, você deixa de fazer. Mas isso é o que eu vivo todos os dias. Sabe o que aconteceu ontem, muito curioso? Eu tava na padaria, né? Eu moro no Morumbi, então tem aquelas pessoas, né? High Society, né? E tá eu lá, né? Eu moro lá desde 2019. Eu passei na padaria, e aí eu passei no balcão e eu olhei, eu não sei porque eu olhei pro computador, eu vi a conta ali, a mulher que tava pagando. Falei, normal, eu passei, chamou o próximo, entrei no outro caixa. E ela saiu, foi falar com a gerente e tal, eu percebi que ela não tava conseguindo pagar. Meu, mas assim, sabe que o meu corpo começou a pegar, parece começar a pegar fogo assim? Eu não entendi por quê. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Aí eu paguei, débito crédito, paguei ali e tal. E aí na hora ela falou, a gerente veio, não, você paga hoje, não sei o quê. Aí eu falei, você pode passar aqui no cartão. Aí ela falou, como? Né? Eu já bati aquele olhar, né? Você vê aquelas bolsas baratas, né? Sabe aquela senhora que você olha assim e fala, meu, deve ter uns 300 mil aí só de roupa e de joia, né? E eu olhei assim, eu paguei, eu falei, pode passar aqui. Não, moço, mas como assim? Onde eu posso te encontrar? Me passa o seu telefone. Não, o que eu posso fazer por você e tal? Eu falei, não, você só pode orar por mim. E ali eu paguei, né? Mas... E foi algo realmente que eu senti ali naquele momento, o Espírito Santo eu fazer essa ação pra ela. Só hoje, não entendo o porquê, né? Você fala, mas por quê? Eu falei, não, Deus pediu pra fazer isso, né? Então, de repentemente, se você estiver na minha frente, se Deus falar, eu posso pagar a sua conta. Mas Deus pede algumas coisas que talvez a gente não entenda. Não, com certeza. E a gente tem que estar, assim, disposto a poder obedecer, né? Que isso pode ser Deus abrindo uma porta que está lá na frente que talvez não entenda. Eu aprendi... Né? Eu tenho muitas marcas na minha vida. Muitas. A minha mãe, ela faleceu com 42 anos de idade. Você tinha quantos anos na época? Na época eu ia fazer 21. Já vai fazer 19 anos que minha mãe faleceu. Minha mãe era muito jovem, bonita, trabalhadora. Estava num momento da vida dela muito importante, profissional. Minha mãe foi uma mulher que sofreu violência doméstica, né? Então, naquela época não se falava sobre isso. Mas... Quando eu perdi minha mãe, a gente, foi no final de semana. Descobrimos no sábado um tumor no pâncreas.
do tamanho de uma bola de vôlei. E na segunda ela faleceu. Então, assim, a gente não teve tempo de digerir o que estava acontecendo. Quando isso aconteceu, para mim foi um choque. Eu tinha 2 caminhos. Ou eu me fortalecia para ajudar meus irmãos, ou eu me entregava. E aí eu lembro que eu parei a faculdade. Ontem eu até estava conversando com uma amiga da faculdade. A gente foi jantar juntas, ela me chamou para ir na casa dela. A gente se conhece há 22 anos. Ontem a gente fazendo a conta, a gente fala, nossa, né? E desde então, eu tive uma infância muito difícil. Não passei fome, mas a gente passou muita necessidade, vontade na época tipo, de ir no McDonald's. Roupa era uma vez por ano no Natal ou no Ano Novo. Um bom brinquedo, porque na nossa época era brinquedo, não era celular. Tudo era no final do ano. Mas eu não passei fome, passamos muita dificuldade. Então não tive uma vida fácil, né? Mas quando a minha mãe faleceu, cara, foi um baque muito grande. Porque eu falei, era minha mãe, ela ainda tinha que viver pelo menos uns 30 anos, né? A gente imagina isso, a gente pensa isso. E eu sou da igreja desde os 13 anos. E eu comecei a questionar muito Deus. Por quê? Eu lembro que na época eu falava assim, por que minha mãe e não meu pai? Porque eu não tenho relacionamento com meu pai, né? Já perdoei ele e tudo, mas assim, não tenho relacionamento com ele. Por que minha mãe? Por que não meu pai? Senhor, por que não manteve ela aqui pra gente... Enfim, você começa a questionar, a gente é ser humano. E desde então, Deus ele sempre foi me dando uma oportunidade de compreender e de entender que a minha vida está no controle dele. Não adianta eu questionar. Eu posso chorar, espernear, fazer o que eu quiser. É no controle dele. A mesma coisa foi quando meu marido foi preso. Eu nunca tinha entrado numa delegacia. Cara, aí você chega na frente de um presídio que você não sabe como é. Eu nunca tinha ido. Eu nunca vou esquecer o primeiro dia. Eu tava a roupa, né, que é leg, camiseta e chinelo. O Felipe também, de calça de moletom. O Felipe era bebê. Tinha acabado de fazer 4 anos de idade. E um pacote de bolacha, um Danone e um livro. Foi o que eu levei. O livro era a meta, era um Danone da Danone e uma bolacha recheada. Aí eu entrei, na minha época não tinha scanner, que foi em 2014. Eu passei pela parte da revista da comida e o agente falou assim, ó, isso daqui nada entra. Eu falei, vai entrar. Não sabia, é a primeira vez que eu tô vindo. O livro é para deixar pro meu marido ler, o Danone e a bolacha é pro meu filho comer. Eu não sei como é aí dentro. Aí chamou o diretor, beleza, aprovou. Aí eu fui pra revista. 7 mulheres do meu lado. Nua. Eu travei, porque eu falei, cara, como que eu vou fazer essa revista aqui com 7 mulheres do meu... Eu não conseguia olhar eu ficava assim, ó. Eu não conseguia olhar pro lado. Abaixa, levanta, abaixa, levanta, abaixa, levanta. 3 vezes de frente, 3 vezes de costas. Quando eu passei essa fase, eu só chorava. Mas eu chorava tanto que a gente achou que estava acontecendo alguma coisa comigo. E aí eu entrei. Quando eu entrei naquele lugar, a primeira vez que eu vi o estado que ele já estava, porque já tinha alguns dias que a gente não se via, acho que já tinha quase 30 dias, que eu vi como é, porque, cara, o sistema prisional é puxado. É puxado. Só pra quem tá escutando, a gente tava conversando antes, né? Seu marido foi preso injustamente, né? Foi. Em breve vocês vão estar contando essa história na Netflix. Vamos. É uma história assim, tinha que ter outro programa pra gente contar sobre isso. Vamos, né? tô à E aí, disposição. por isso que você fundou o Instituto Caminho contra a Injustiça, porque seu marido foi condenado injustamente por homicídio, depois foi tudo resolvido, mas aí foi um processo de quanto? 5 anos? 5 anos. De 5 anos, né? Ele ficou 5 anos preso por um crime que ele não cometeu. E nesses 5 anos, foi quando eu descobri um lado meu que eu nem imaginava que eu tinha. Que era realmente encarar, primeiro, algumas coisas muito diferentes e encarar o que a gente tem de justiça no nosso país. E entender o cenário, por exemplo, do que é uma comunidade, quais são as dificuldades, quais são as oportunidades e quais são as faltas dessas oportunidades.
Por que as pessoas não se desenvolvem? Por que as pessoas não crescem? Por que não estudam? E tudo isso começou, óbvio, por conta dessa história. E a gente sempre fala da história de José, né? Nossa, agora que você começou a falar, eu lembrei, falei, nossa, cara, a história é real de É José. real, é todinha real. a história de José. Então, hoje, assim, o Belo, quem olha para o Belo a primeira vez, imagina que ele é uma pessoa carrancuda, arrogante. E, na verdade, o Belo é o oposto de tudo isso. Por quê? O Belo ficou 5 anos preso. Ele falava assim, Carol, eu tenho noite que eu durmo com o olho aberto e o outro fechado. Ele é muito descolado, ele conversa com todo mundo, ele não tem problema com isso. Ele fez amizade com um monte de gente lá dentro, conheceu um monte de gente de todo tipo. Mas ele se tornou uma pessoa mais reservada e mais fechada pelo que ele viveu. Só ele sabe o que ele viu e o que ele viveu lá dentro. Então, a gente não aceita certos comentários de ninguém, porque ninguém sabe o que eu passei. Sim. E ninguém sabe o que ele passou lá dentro. Mas é a história de José. Totalmente. E como funciona espiritualmente, assim, porque você já era um cristão na época. Sim. Como que foi essa questão? No porque, início... assim, eu imagino muita pergunta. Muitas. Né? Porque, assim, acho que o Beto pode falar, assim, um pouco como José se via ali, né? A ponto de falar pros 2 presos que estavam lá, você lembra de mim lá e tal. Faz uma apelação, eu tô aqui injustamente. Eu acho que na mente dele ficar 5 anos lá, assim, e de vocês também, né? Espiritualmente, quantas orações, jejum, campanha. Não, ele virou, assim, ele se tornou pastor, inclusive, lá dentro do sistema, né? Ele já era da igreja, mas não era pastor, ele era obreiro. E a Bíblia, ele comeu a Bíblia, né? Porque ele leu a Bíblia de ponta a ponta milhares de vezes. E é assim, lá dentro ele fez de fato um trabalho de evangelismo, né? Ele fazia esse trabalho, ele estava à frente de uma igreja. Mas é óbvio, né, que como qualquer ser humano tinha os momentos de fraqueza. Na primeira vez que eu fui, quando o portão se fechou e eu saí, eu falei, nunca mais eu volto. Nunca mais eu ponho meus pés aqui. E quando eu cheguei em casa, Deus me repreendeu essa fala, porque eu tinha 2 caminhos a seguir. Ou eu ia ajudar ele, ou eu ia seguir minha vida. E Deus falou, você vai ajudar ele. Você vai seguir junto com ele. Você casou com ele. Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe. Acabou. Então, e nem vai separar. Mas assim, nós tínhamos a gente tem uma aliança, né? Firmada, e não é só eu e ele, é eu e ele e Deus. E aí, quando eu cheguei em casa, o Senhor me repreendeu e falou, você vai lutar por ele. E eu sempre fui muito tímida. Então eu falava, por onde que eu vou começar? Como que eu vou falar da história dele na rede social? A gente sempre foi muito conhecida aqui na cidade. Como que você vai falar para as pessoas, falar, gente, hoje eu tô aqui para contar que o Belo foi preso? Você tem que estar muito preparada para isso, porque assim como aconteceu e eu fui entendendo, tinha muita gente que sabia que ele era inocente, mas também tinha aqueles que falavam assim, você tá lá é porque cometeu. A pessoa nem sabe, né? Os juízes de internet. A pessoa nem sabe o que está acontecendo. Eu escuto aqui, eu vou digerir, vou colocar no meu coração. Eu não conheço o Rafael, mas, cara, só porque a Joana falou que o Rafael não presta, o Rafael não presta. Mas eu não te conheço. E mesmo assim eu já faço um julgamento de você. E aí, ele ia se fortalecendo. E eu, muitas vezes, fiquei muito mais fraca do que ele, mesmo estando aqui fora. Porque eu não aceitava. Só que toda essa minha revolta, eu coloquei na força para provar que ele era inocente. Isso foi. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ler o Código Civil, Código Penal, tudo. Eu ia linkando as informações, advogado e pagando advogado, e busca na família, e busca na rede social. Gente, eu preciso ir visitar o Belo, eu preciso de ajuda. Os amigos vão embora. Esquece. As pessoas ali abandonaram vocês? Tudo, todo mundo. E hoje, essas pessoas? Então, algumas... Porque algumas pessoas são próximas, elas saíram, mas, tipo, imagina que grande Teve algumas parte... que vieram depois e falaram, eu realmente não sabia o que estava acontecendo, senão eu ajudava. Alguns amigos, inclusive, donos de loja de carro, alguns empresários, falaram, a gente não sabia o que estava acontecendo. E eu realmente nunca tinha ido falar nada com eles. Até porque eu sei onde é o meu papel e onde eu tenho que me colocar.
E aí, nesse tempo, eu fui me apegando com Deus. Eu vivia no Tribunal de Justiça, eu vivia no Fórum de Osasco, eu ia buscando justiça. E aí foi quando eu comecei a ouvir as histórias das outras famílias. E foi nisso que eu me agarrei para poder fundar a instituição e falar, eu preciso ajudar as pessoas, eu vou me ajudar, eu vou ajudar o meu caso, mas eu vou ajudar esse caso também de injustiça. Porque a maioria que está no sistema prisional é uma maioria preta e periférica, são usuários, não são traficantes. Então, existe uma grande diferença. E a fala de uma criança foi o que me deu esse start. Porque eu estava na fila um dia, lá em Guareí 1, que era no meio de um canavial, um calor, mas um calor que a gente não aguentava. Tinha a Mara que vendia lanche lá na frente, acho que deve vender até hoje. E eu sempre comprava o lanche dela para poder levar para ele, porque lá era muito longe, então eu ficava com medo de levar comida, estragar, enfim. E aí, essa criança na fila estava conversando com a mãe e ela falou que quando ela crescesse, ela estaria no mesmo lugar que o pai. Cara, quando eu ouvi isso, eu falei, não vai, tá? Se depender de mim, não vai. E foi quando eu comecei a fazer vídeos na rede social, pedindo ajuda, né, de advogados, de pessoas, de psicólogos. Tanto é que a gente tem a doutora Andréia, que é uma amiga, uma parceira, que começou essa luta lá atrás, que viveu uma situação parecida de um parente dela. E as pessoas começaram a vir, quero ajudar, quero fazer pro bono. Porque, graças a Deus, a gente vive num país muito solidário. Quero ajudar. Mas os íntimos, os próximos, foi só a família. E toda semana a gente podia contar nos dedos. A gente teve o Dinei, que foi um apoio muito grande, que é um amigo do Belo de muitos anos. O Éder, que foi um outro amigo que ajudou demais. As tias dele, as minhas tias. Então, assim, foi um momento que onde, de verdade, a gente viu quem era que estava com a gente. Porque... Você conta nos dedos, né? Conta nos dedos, né? Conta nos dedos. E aí foi quando eu comecei a desenvolver esse trabalho com o Instituto, era tudo feito via celular. A gente não tinha sede, eu não tinha cabeça, entendeu? E não tinha tempo para cuidar de uma sede. Mas eu ia ajudando as pessoas como eu podia. E foi quando eu comecei a entender como era o sistema prisional, como era o sistema político, como era o sistema judiciário. Eu nunca fui envolvida com isso. Nunca gostei de política. Eu era, assim, antipolítica, porque eu sou muito direta. O meu rosto, ele diz muito o que eu penso, o que eu não penso, se eu gostei, se eu não gostei. Então, eu não queria me envolver, eu não queria. Mas o único caminho de eu fazer o que eu faço hoje era através da política, era eu me envolvendo. E aí fui conhecendo um monte de gente, fui conhecendo presidente de tribunal de justiça, desembargador, governador, prefeitos, juízes. Fui conhecendo gente que, de alguma forma, poderiam ou não me ajudar no processo. Não com jeitinho, mas dando agilidade, celeridade no processo. Conheci muitos advogados bons, tenho bons relacionamentos com eles até hoje. Até a hora que a gente deu uma virada de chave no Instituto, conseguimos um espaço e eu agradeço demais a parceria do Condomínio São Cristóvão, que foi um parceiro desde o início, quando a gente quis ampliar esse projeto, entendeu a ideia do projeto. Muitos moradores passando muita dificuldade, tinham vergonha de falar, porque moravam num condomínio. E eu entendi qual era o meu chamado, de fato, aqui fora. Mas a gente precisava fortalecer ele lá dentro. Então eu ficava pedindo para as pessoas mandar carta para ele, falar que estava tudo bem. E ele lia o processo dele, ele ia ver jurisprudência. Cada semana que eu chegava lá, ele falava, vai fazer isso, vamos buscar essa informação. Procura fulano de tal que ele vai te ajudar, que era um amigo. E aí eu procurava, a pessoa me dava as costas. E como que eu ia falar isso para ele na semana seguinte? Belo, aquela pessoa... Esquece. Você acha que hoje você, concorrendo à vereança da cidade, isso tem aquela relação um pouco de dando um propósito igual o José do Egito? Sim. Porque assim, quando a história de José tá pronta, os irmãos venderam, ficou preso, virou governador do Egito. Nossa, é linda a história, né?
Você escuta a pregação, você fala, meu Deus. Mas quando você tem que passar por isso, você fala, meu, como assim? Não dá para aguentar. Você acha que isso está te dando um senso de direção, de governabilidade sobre a cidade? Sim. Que Deus está te preparando para isso? Na verdade, como eu falei, né, eu nunca gostei de política, mas eu entendi que o único caminho, né, as nossas relações são políticas, né? Sim. E o único caminho para que eu pudesse realmente mudar cada vez mais a vida das pessoas era através da política. E eu decidi, eu tive essa decisão dentro do presídio. Por quê? Porque eu não queria. E aí o Belo, orando, falando, ele falou, você precisa concorrer a uma eleição. Tanto é que em 2018, quando eu fui candidata a deputada estadual, eu nunca tinha concorrido a nada. Eu não tinha recurso, meu marido estava preso, meu filho tinha operado, tirado o rim direito, eu tinha feito uma cirurgia para tirar um câncer na tireoide. Nossa, ainda tem mais história aí. Tem tudo isso, é que eu não contei detalhes, pra gente ser chamado de novo para vir aqui, né? Gente, ó, se vocês não sabem, ela tava pode falar do... Pode. Em breve as histórias deles vão estar na série DNA. O Belo foi convidado, né, para ser um personagem na série DNA do crime, ele começa a gravar agora em 15 de julho. E eles estão fazendo um roteiro da nossa história, para virar uma série também. Então, nós estamos trabalhando nisso também. Porque todo mundo falou, essa história precisa virar um livro. O livro também vai sair. Mas Deus é tão bom que Ele está preparando outras coisas também para acontecer. E quando eu decidi isso em 2018, o Joel, que é o vice-presidente do Instituto, ele até hoje é um amigão meu, ele falou, cara, você é louca. Eu falei, Joel... Não sei não, mas se Deus falou, nós vamos lá. E óbvio, né, que eu não ganharia a eleição, mas assim, eu tive voto em 272 municípios. É muito município para uma pessoa que não tem pai político, que não tem padrinho político. O meu marido tem, o Belo tem, o pai dele foi vereador, 4 mandatos lá em Curitiba, é médico, é muito bem conceituado, né? Então, assim, é um cara da política, mas... Não era o meu mundo, era o mundo dele. E mulher. E dentro do sistema prisional. E tudo contra, né? E aí eu falei, cara, é isso, vamos. Quando eu tive esses 3.480 votos lá em 2018, 272 municípios, eu falei, é isso. Senhor, eu vou tentar até a hora que o Senhor falar que é possível. A hora que o Senhor falar para mim, chega, eu chego. E todas as vezes que eu não quis, por exemplo, me colocar à disposição para ser uma pré-candidata, seja deputada estadual, federal ou vereadora, eu sempre busquei a resposta na palavra. Então, eu sempre vou numa igreja bem pequenininha, nada contra as igrejas grandes ou as pequenas, e eu sou a favor muito de apoiar as igrejas pequenas, que não tem apoio nenhum de ninguém. E eu... sentava e falava, Senhor, fala comigo, ninguém me conhece aqui nesse lugar, mas fala comigo. E Deus era certeiro, não pare, eu tenho um propósito na sua vida. Aquelas igrejinhas que tem as irmãs do coque, né, do círculo de oração. Que... O Senhor manda te dizer isso, isso e isso. E eu engolia, e eu não entendia o porquê. Porque o processo político, ele é muito, muito puxado. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou empreendedora social. Hoje eu estou como presidente do Conselho da Mulher daqui de Osasco. Se a gente entrar na sua rede social, eu falei, nossa, quando você... Eu falei, cara, manda seu release e tal. Eu falei, e aí olha, sua rede social, você tá num lugar, tá no outro, fazendo isso. Eu falei, meu, como você consegue? Eu sou maquinzista, eu apoio outros municípios, eu tenho núcleos do Instituto em outros municípios. Então, por exemplo, eu tenho Ipoá, com o Evandro, eu tenho em Ferraz com o Leandro, eu tenho em Barueri, eu tenho em Carapicuíba com o Adi. A gente tem o núcleo do Instituto, porque o núcleo do Instituto, ele não é um projeto político. Ele é um projeto institucional que precisa de um apoio político para poder ampliar o que ele faz. É isso. Eu imagino pelo seu alcance, você não pensa só, lógico que você vai começar aqui, né, nesse pleito, mas com certeza... Pelo pouco que eu já escutei, seu plano é para chegar... Não, a gente tem um apoio agora, né, de um deputado federal que está ajudando a gente no Instituto. Eu pleiteei aí um recurso com ele já tem mais de um ano e esse recurso, graças a Deus, deu tudo certo e vai ser liberado esse ano.
eu falei para ele, deputado, me ajuda a levar o trabalho do Instituto para o país inteiro. Ele olhou para mim e falou, tu é audaciosa. Eu falei, não, se a gente tiver o governo federal junto, a Câmara dos Deputados, é possível. Por quê? Porque os municípios, o governo estadual e federal, o maior braço deles são as organizações sociais. E é isso que eu defendo. Hoje, se todo mundo falar assim, que é o terceiro setor, que é o que eu defendo. Eu estou na comissão do terceiro setor da OAB aqui em Osasco, que é presidida por um parceiro nosso, um cara espetacular. Eu acho, você cansa de me ver, acho que você vai cansar mais ainda de ver ele, que é o Dr. Cláudio Ramos. É um cara, assim, ele é uma enciclopédia, ele é um dicionário, ele é um cara espetacular. E aí, eu participo e eu estou à frente aí ajudando nessa construção, porque tem coisas que eu não consigo fazer dentro do Instituto, mas o Rafael consegue. Então, vamos trocar. Vamos se unir. Eu não posso só olhar para o Instituto Caminhos contra a Injustiça. Eu tenho que olhar para o Instituto. Eu tenho que olhar para a Inovar, que faz um trabalho maravilhoso. Para o Eclésia, para o Soldiers, para a AME. Eu tenho que olhar para a I3S, para a ER Consultoria. Eu tenho que olhar. Porque a gente se complementa. Quando as pessoas entenderem que o terceiro setor é uma potência e não precisa ficar dependendo de tão pouco para fazer aquilo que ela faz com tanto afinco, com tanta dedicação, com tanta vontade, cara, a gente vai conseguir atender muito mais gente e o município vai ganhar muito, porque o serviço que eu oferto dentro do Instituto, que outras associações aqui de Osasco, que são maravilhosas, associações que têm 30, 40, 60 anos, e a minha que tem 10, por exemplo, entender isso, a gente vai ter aí uma sociedade, uma comunidade muito mais transformada, com muito mais oportunidade, porque, por exemplo, o Instituto ele funciona de segunda a sábado. Não é um dia na semana e não é uma área de atuação, é todas as áreas de atuação. Vai desde uma capacitação, a uma assistência social, a uma psicóloga, assistência jurídica, o futebol, o voleibol, que para mim, eu estava até conversando com o Marcelinho, que é o nosso coordenador esportivo, ele me ligou ontem e falou, como eu queria que você estivesse participando desse momento do voleibol. Porque o voleibol foi um projeto que eu captei o recurso com a Belga ArcelorMittal. Posso falar o nome da empresa, né? Pode. A Belga ArcelorMittal, que é uma empresa patrocinadora, né, da nossa instituição, já por 2 anos consecutivos com imposto de renda. E foi um projeto que eu captei com muito carinho. Eu tenho um cuidado muito grande com as empresas que são parceiras da instituição, porque a gente preza muito pelo nome do instituto, pelo nome da empresa, pelos parceiros que a gente tem. E eu hoje não posso estar lá, porque como eu sou, né, estou como pré-candidata a vereadora, tem coisas que a legislação não permite. Mas aquilo que eu faço, eu não faço por causa da política. Eu faço porque eu realmente amo o que eu faço. E porque eu sei o que nós estamos transformando. É uma forma de manifestar o evangelho também, né? Mas porque, total. Assim, eu acredito no papel da igreja local, né? De você servir a igreja local ali. Mas aí fora daquilo, tem tudo isso que você falou, que pode ser um meio também de você manifestar o evangelho. Eu acredito muito nisso, que há mais, porque você também é cristã desde garoto, então a gente cresceu naquele década de 90, aquele quadradinho, né? E hoje com o avanço da internet a gente percebe e fala, não, cara, eu posso ir até as dos órfãos e das viúvas de uma forma assim muito mais poderosa. Eu tenho um pouco de preocupação quando eu falo de igreja, porque eu não concordo com muita coisa. E eu sou uma missionária de rua, de campo, de comunidade, de você entrar lá na favela que não tem saneamento básico, de você pôr o pé no barro. Não é aquela coisinha que você tá com o telão atrás e o microfone na mão, Todo mundo fala, eu acho muito legal, porque todo mundo olha pra mim e fala assim, cara, você tem cara de rica. E eu falo, eu recebo. Em nome de Jesus eu recebo e eu vou ser muito rica. Eu falo pra todo mundo que eu vou ser muito rica. Porque eu sei o que eu vou fazer com o meu recurso sendo rica, entende? Até porque daqui a gente não vai levar nada. Sim. E aí, meu negócio não é o status, não é o poder. Meu negócio é chegar onde eu preciso chegar para poder fazer muito mais. E aí, eu gosto demais do meu pastor porque
meu pastor é o pastor Albert, do nosso ministério. Ele tem uma visão muito ampla com relação a isso. E Já fica aqui o convite pro pastor já. Vamos, eu vou passar o contato dele. Ele é uma enciclopédia da Bíblia. Como eu gosto de ver ele pregar. Porque a pregação dele é palavra. Pastor Aparecido é uma outra pessoa que você precisa trazer aqui. É o nosso professor, né? Ele é o professor que faz todo o curso bíblico com toda a galera. Eu tô em falta com ele, inclusive, com relação a isso. Mas não tá dando, pastor, o senhor tá vendo. E aí, o pastor Albert, ele faz um trabalho dentro da igreja justamente disso. A gente precisa levar isso para fora. A gente precisa, sim, ter o ministério social, ministério de louvor, ministério das crianças, tudo isso. Mas nós que estamos lá, a gente precisa levar isso para fora. Porque onde a gente precisa levar o evangelho? É para fora. Então, o Instituto, ele utiliza disso, né, para poder... Lá a gente é aberto para todo mundo, não faz acepção de ninguém. Nós temos de várias denominações que trabalham enquanto voluntário dentro do Instituto. Mas, assim, eu, enquanto missionário, quando eu vou na casa de alguém para entender a história, por que precisa de um psicólogo, por que precisa de um jurídico, até porque precisa de uma cesta básica, eu levo a palavra de Deus. É minha oportunidade de falar, vamos virar essa chave aí, vamos num lugar que vai te ajudar. Ah, não quero. Então, posso orar? Vamos orar? E ali na oração, Deus, ele faz a obra. A gente só precisa lançar a semente, né? É isso aí. E eu não sou uma... eu sou missionária, mas assim, eu costumo falar que eu não sou uma missionária de altar. Se alguém me chamar para ir ministrar na igreja, eu vou numa boa. Mas eu não sou aquela... não. Meu tipo de ministração, eu acho que e cada um tem o seu. Né? Eu admiro quem tem essa sagacidade toda, mas não é o meu perfil. Mas assim, a minha oração é uma conversa com Deus. Ponto. E muitas vezes é o que as pessoas precisam. As pessoas precisam de um abraço. Como que você vai chegar na casa de alguém que está passando fome e você vai de imediato falar que Deus salva, cura e liberta? A pessoa quer comer primeiro o arroz e o feijão. Então vamos dar o arroz e o feijão. Depois a gente vai falar da palavra de Deus que ela sara, cura e liberta. Então, você precisa... E aí você tem que ter um autocontrole muito grande, emocional maior ainda. Você tem que orar demais. Você tem que... Cara, ter um autocontrole muito grande. Você tem que ter uma resiliência muito grande. Porque a vida do crente não é fácil, não. Carol, a gente já tá escutando, já tá chegando nos minutos finais. Passa muito rápido, acabando, né? Mas eu tenho uma última pergunta. Quando a gente tem um chamado que é maior do que nós mesmos, a gente já percebe na tua fala, né? E eu me identifico muito com isso, que a gente tem algo que transcende o nosso raciocínio. Você fala, eu tô aqui, Deus falou que eu vou chegar aqui, fala, como? Né? Então é algo transcendental que vai acontecer na sua vida e já está acontecendo. E com certeza há momentos que você fala, Deus, não dá mais, eu abandonei aqui. Como lidar com o chamado dentro de você, que você joga, ao mesmo tempo, não, foi Deus que falou, ele vai cumprir. Como lidar nessa jogada de toalha, você pega a toalha de novo e saber que você tem que chegar onde Deus lhe falou? Bom, eu vivo isso todos os dias, né? Porque eu tô num cenário extremamente machista, masculino, que é a política. Eu chego nos lugares e eu sempre falo isso pro meu marido porque eu sou uma pessoa que eu gosto da vida, eu gosto de pessoas. Tem pessoas que eu gosto demais e eu gostaria que gostasse o mesmo de mim. Eu sou muito carente nesse sentido. Mas eu tenho pessoas que estão do meu lado que não deixam com que eu jogue a toalha. E uma delas que me mostra isso todos os dias é o meu marido. Porque ele poderia ter jogado a toalha. Ele é uma pessoa que ele sempre foi e é muito julgado diariamente. Justamente pelo jeito dele. E tá tudo bem. Eu dentro de casa sei quem é ele. Eu sei quem é ele na questão espiritual. Eu sei quantas vezes eu quis jogar a toalha, jogar a caneta, e ele falava, ei, cadê sua fé? Que ele é dessas, né? E a gente ia discutir, principalmente quando eu entrava em assunto relacionado, por exemplo, ao meu pai. Então, ele é uma das pessoas.
O Felipe, meu filho, porque o Felipe, quando eu saio de casa de manhã, ele fala assim: mãe, tá acabando. Tá chegando o momento que Deus vai te honrar. E eu até me emociono de falar, porque a política ela é muito boa e ela é muito ruim. Ela é muito boa que se ela for usada da forma correta, ela vai ajudar muita gente. E eu tô na comunidade e eu vejo muita gente morrendo pela falta de oportunidade. Seja de uma escola, seja de uma alimentação, seja de uma oportunidade de emprego. Desculpa, eu me emociono toda vez que eu falo sobre isso. E a gente, por ser mulher e por ter esse trabalho institucional, são 10 anos de história. Eu não comecei um projeto agora por causa da política. Eu estou na política por causa desse projeto. É só por isso. E todas as vezes que eu me lembro que no ano passado, eu tenho uma tia que ela sempre fica muito com medo quando chega período eleitoral. E eu falo para ela, fica em paz, porque quem me guarda não dorme e cuida de mim na saída e no retorno de casa. Mas no ano passado, quando chega esse período, né, que é um período de pré-campanha, eu sempre falo com Deus e eu falei, Senhor, eu não gostaria de ser pré-candidata de novo. Porque você cansa, você deixa a família, as pessoas são muito ingratas. As pessoas falam assim, eu vou te ajudar, eu vou te apoiar, e na última hora troca isso por 150, uma cesta básica. Mas, mais uma vez eu conversei com Deus e ele falou que não era para eu parar, que dessa vez ia ser diferente. E realmente ele está fazendo tudo diferente. Os grandes não estão me olhando. Aliás, eles fingem que não me olham. Eles fingem que... eles acham que eu vou ser só mais uma, ou uma cota por ser mulher. Que meu trabalho institucional é legal, mas é só legal. E Deus ele tá fazendo de uma forma que... e aí eu vou deixar em cima de uma palavra que eu gosto demais, que ele fala exatamente sobre a história de Esther. Exatamente isso, eu nem sabia que você ia me perguntar isso. E eu abri aqui no início da nossa fala. Esther, no capítulo 6, fala assim, naquela noite o rei não conseguiu dormir e ele ordenou para trazerem o livro dos registros das crônicas que foi lido diante do rei. E foi achado escrito que Mardoqueu tinha contado sobre Bigtã e Teres, 2 dos camareiros do rei, guardas da portas, que procuraram lançar a mão sobre o rei Assuero. E o rei disse, que honra e dignidade tem sido feita a Mardoqueu por isso. Então disseram os servos do rei que ministraram a ele, não há nada feito para eles. Esther, ela foi uma mulher muito sábia, mas ela foi uma mulher de muita oração. E ela, para resgatar o povo dela, ela criou uma estratégia. Mas a estratégia que ela usou foi uma estratégia que Deus deu para ela. Ela era muito bonita, uma jovem muito bonita, mas ela sabia que o povo dela ia ser liberto e que o povo dela ia ser socorrido e que Mardoqueu seria socorrido. E Deus, naquela noite, incomodou o sono do rei. Por que ele foi olhar o livro? Por que ele lembrou? Por que ele perguntou o que fizeram com Mardoqueu? E eu sei que quando esse processo passar, muita gente vai falar, por que eu não dei ouvido ou não acolhi a Carol Cerqueira? Porque o trabalho que a gente faz, e eu falo mas eu tenho todo um grupo envolvido por trás, institucional, grupos de amigos. Eu tenho a Isabela, que é minha amiga, minha irmã. Eu perdi minha irmã tem 10 meses, né? Vai fazer 10 meses. 35 anos de idade, morreu em casa, enfim, sozinha. E a Isa, ela desenvolve uma amizade comigo muito, muito séria, muito humana, muito linda, e faz um papel de irmã que hoje eu não tenho mais, né? Eu tenho meu irmão, mas eu não tenho mais a minha irmã. E eu sei que Deus, todos os dias, ele fala assim pra mim de manhã, levanta e anda, vai, porque assim como eu fiz com Mardoqueu, eu vou fazer com você. Então eu me apego naquilo que Deus está fazendo na minha vida em todos esses últimos 20 anos. Porque não é hoje. São 20 anos de muita
muito sofrimento, muita dor, muita humilhação. É humilhação todos os dias, Rafael. Todos os dias. É você ficar querendo mostrar para as pessoas aquilo que você faz com tanto amor, com tanto carinho, muitas vezes não é visto. Então, todas as vezes que eu sinto isso, eu venho aqui nessa passagem. E eu lembro que Deus incomodou o sono do rei naquele dia. E ele vai incomodar o sono de muita gente e ele já está fazendo isso. Para que a gente consiga alcançar esse objetivo, lutar por muitas pessoas e que as pessoas que estão aí do outro lado vejam que a política ela é muito maior, ela é muito séria. Não dá para você simplesmente fazer de qualquer coisa, porque a gente, inclusive, principalmente nós que somos cristãos, precisamos nos posicionar com relação a isso. Mas nos posicionar de verdade, falar, a gente tem alguém que representa a gente. Então, Deus, ele me moe todos os dias, me levanta todos os dias, mas ele usa essas pessoas que estão conosco. Você vê, o Marcelinho, ele trabalha na escola, ele é professor do estado, ele é nosso coordenador de projetos, de programas, mas todo dia ele sai da escola, ele vai ajudar nos projetos sociais, ele me ajuda no projeto político, e ele é um cara que ele fala assim, a cidade precisa de você. Mas é o povo que precisa enxergar isso. E eu tenho certeza que Deus vai usar Amém. Esse povo para a gente poder alcançar esse objetivo. Carol, sensacional. Sensacional. Desculpa muito, pelo choro, viu, gente? Muito bom escutar a tua história. Obrigado. Eu ficaria tranquilamente aqui escutando. Você viu o que eu falo, né? É que assim, vai surgindo muitas perguntas, muitas coisas. Assim, a gente vai ponderando em relação à palavra, em relação à tua história, muito próximo. Eu vejo... Cara, tem tanta coisa pra perguntar em relação... Que você vai surgindo dúvidas. É como eu tivesse na frente do José do Egito. Mas como? Né? Mas eu tenho certeza, a minha oração é que Deus realmente te honre. Né? Quando chegar 1º de janeiro. Eu tenho amigos em Ribeirão que já esteve aqui, que... Né, de certa forma, eu gosto muito de política, mas eu não me vejo assim, chamado de eu ir, né? Mas eu torço para amigos de Ribeirão Pires, né? Pela doutora Marli, pelo doutor Márcio Júnior e pelo pai dele lá em Diadema, né? Tem outros amigos em outros estados, você também aqui em Osasco. Nossa, eu torço para aqui. Porque a gente vê a história de políticos na Bíblia, de pessoas que chegaram, né, na governabilidade, cara, que Deus mudou. Né, em uma oportunidade de muitos fazem Pega errados, a história de né? Davi, Daniel... Né? Então, eu vejo muita história de você, desses amigos, que, cara, a oportunidade de Deus mostrar a mão dele através da política dos governantes. Então, a minha oração é que a gente tenha uma boa notícia dia 1º de janeiro de 2025. Né? E fica aqui a oportunidade, pro esposo estar aqui, com certeza. Sim. Eu vou querer ele aqui conversando. Sim, né? Com certeza. Você que está assistindo em breve, na 2ª temporada de DNA do Crime, vai estar o nosso ator aí. Belo Cerqueira estreando lá na Netflix. Muito bom. Obrigado, a Victória. Nossa, fica chique, Victória. Victória, né? Gente, tá aqui, Victória, né? Não é minha filha. Pelo amor de Deus, meu filho tem só 13 anos. Obrigado, equipe da Nova Difusora, Mateuzinho e Gurgel também, a galera que tá todos os sábados aqui. Você que está assistindo pelo YouTube, já se inscreve no canal, já curte, já compartilha, faça esse vídeo chegar, né? Para mais pessoas. Você que quer se comunicar comigo, eu respondo a todos, né? Aproveita de falar comigo agora que, né? Tô começando. @rnascimento.br. A gente tem Dá pra colocar aí, Mateuzinho, o meu arroba da Carol? Põe o meu também, por favor, Carol Cerqueira Oficial. A gente tem uma voluntária, ela faz um trabalho de mentoria com mulheres. Numa outra oportunidade, a gente vem falar sobre tudo que o Instituto faz também. E aí, ela sempre fala o seguinte: aproveita para tirar foto comigo enquanto eu ainda não estou famosa. A Diva Gabi, ela sempre fala isso, porque quando eu for famosa, você vai lá publicar e eu vou repostar. Ela me conheceu antes de estar famosa. Gente, é isso aí. Próxima semana estamos de volta. Deus abençoe. Conexões do Reino chega ao final por hoje.